Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico, de uma grande colheita, ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores neles. Vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos em Cristo Jesus, a liturgia de hoje nos fala sobre bens materiais e sobre o bem maior. Às vezes, nós somos constituídos dentro da família e os nossos pais desejam que a gente seja bem-sucedido na profissão, na vida, nos bens materiais. Tudo isso é importante porque a gente sabe que o trabalho nos dá a dignidade e também o sustento da vida. Porém, existem pessoas que apenas trabalham, não têm a capacidade de viver porque acham que quanto mais têm, mais desejam, mais precisam e por isso acabam esquecendo de viver e viver com qualidade. Quando a gente pega o evangelho de hoje, onde Jesus conta a parábola desse homem que trabalhou a vida toda e juntou e derrubou, construiu celeiros para poder juntar cada vez mais e não conseguiu usufruir da sua vida. Tudo é vaidade. É o que a palavra diz, porque muitas vezes nós esquecemos de viver para trabalhar, para possuir, para ter, porque nós acreditamos que ter bens materiais nos coloca num patamar maior do que o outro. Enquanto a nossa riqueza, para aqueles que encontraram a Cristo, se encontra no Senhor. E aí nós pegamos uma figura também tão importante para a vida da igreja, São Francisco de Assis, um homem que era rico e que tinha muitos bens, sua família era de uma família rica da sociedade. Porém, ele sentia um vazio tão grande no seu coração que ele só encontrou a sua verdadeira felicidade quando encontrou o amor de Deus. E isso fez com que ele largasse tudo para ter Deus. E ele tem uma frase tão bonita que nos diz: meu Deus, meu tudo. Ou seja, Francisco de Assis descobriu que não era nos bens materiais, não era nos status, não era no nível social que ele vivia que o tornava feliz. O que o tornou verdadeiramente feliz foi ele esvaziar-se de todos os seus bens materiais para ter o bem maior, que é Deus. Claro que o padre aqui não vai dizer, como muitas igrejas aí que existem, dizendo que você precisa dar todos os seus bens para você encontrar a salvação. Tem muitas igrejas aí que dizem isso. Eu ouvi uma vez de uma paroquiana que foi visitar uns parentes que eram evangélicos e aí levou ela para a igreja. Chegando lá, ela estava com um relógio muito caro, por sinal, e bonito. E
os obreiros, como chamam, dizem que não tinha encontrado, né? Não, eles vigiavam para ver quem depositava coleta ou não. Olha que aqui o padre não olha quem está colocando coleta na missa ou não, né? Então tem os obreiros exatamente para isso, para olhar quem se levantou do banco para poder colocar lá a sua contribuição. Como ela não tinha levantado para colocar, o obreiro foi até ela e pediu para ela colocar. Como ela não tinha levado a carteira, ela não colocou nem a oferta, não porque não queria, mas porque estava sem a carteira. E aí o obreiro sugeriu ela dar aquele relógio que ela estava no braço. Então a gente precisa ter muito cuidado para a gente não ser enganado. Por quê? Porque senão a gente, meus irmãos, vai querer muito mais. E até muitas igrejas aí. Então a gente precisa ter muito ciente de que quando a igreja pede a nós algo, é porque nós precisamos. É porque quem mantém essa obra são vocês. Mas nós não vamos tirar de vocês os seus bens materiais, porque ele é importante para a vida de vocês. E tudo que a gente conquista, se a gente conquista com direito, com trabalho, com suor, ele é digno, diz o Senhor. Mas se a gente vive somente para o trabalho, então o que adianta? Não adianta nada. Se a gente não tem o bem maior que é Deus. Tem tanta gente que acaba adquirindo ganância, como diz aqui a própria palavra de Deus, usura, vaidade, inveja. E aí a gente vai se afastando de Deus de tal forma que a gente coloca o dinheiro e os bens materiais como o nosso Deus. E a própria palavra de Deus diz ainda que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Existe um único Deus que nós precisamos servir. E a palavra do Senhor ainda nos acrescenta dizendo que se nós confiamos e colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas vêm em acréscimo. E aí nós acreditamos em algo muito bonito que nós perdemos de vista, que é a providência de Deus. O que é isso, Padre? O que é a providência de Deus? É exatamente o prover de Deus quando mais precisamos. Seja no bem material, seja numa graça, seja na vida, seja em qualquer circunstância. Existe a providência de Deus que muitas vezes a gente não confia. A gente não confia nessa providência de Deus que nos dá o agora, o necessário. Se a gente pegar o Antigo Testamento, quando o povo começou a caminhar no deserto, Deus deu a eles o maná. O maná que caía do céu, o alimento, porque eles não tinham como plantar no deserto. Então todos os dias caía o maná do céu. E Deus disse: recolhei somente o necessário para cada dia. Deus já estava querendo formar aquele povo. Só que o que aconteceu? O povo, vendo o maná caindo do céu, disse: vamos juntar, porque a gente, se não vier amanhã, às vezes é o que a gente faz. A gente já guardou para amanhã, a gente já tem o de amanhã. Só o que aconteceu? O maná que o povo tinha guardado estragou. Porque Deus disse: pegai o suficiente para cada dia. E o que acontece conosco é exatamente isso. Às vezes a gente quer acumular com medo do amanhã, com medo do que virá. E às vezes a gente não aproveita. Por isso, meus irmãos, o nosso bem maior precisa ser Deus. E as outras coisas vêm como acréscimo. Por quê? Porque Deus nos dá o necessário para cada dia. Pegando ainda a palavra de Deus, para confirmar essa providência divina, o Senhor diz: olhai para os lírios do campo. Eles não são semeados, eles crescem naturalmente e nem são regados, mas são tão bonitos que nem Salomão conseguiu se vestir de tão beleza como os lírios do campo. Olhai os pássaros do céu, diz a palavra de Deus. Eles não semeiam nem colhem, mas ninguém nunca viu um passarinho morrer de fome. Imagina nós, diz a palavra de Deus, imagina os seus filhos, o que Deus não fará com aqueles que pedirem e acreditarem.
Por isso, meus irmãos, Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, porque se nós acreditamos nesta providência de Deus, Deus nos dará aquilo que precisamos para cada dia. E aí nós não vamos nos preocupar com acumular tantos bens a ponto de não viver e viver com qualidade. Que a gente tenha essa capacidade de descobrir, como Francisco, que a gente não precisa de muitos bens para ser feliz. Não precisa de status, de títulos, mas a gente precisa apenas de Deus. Tenho Deus, tenho tudo. Meu Deus, meu tudo. E as outras coisas virão por acréscimo. E por isso, nessa liturgia de hoje, peçamos ao Senhor a graça de não deixar que o nosso coração se encha de vaidade, de avareza, de ganância e de tantos outros sentimentos que nos afastam do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.